Fala pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo do Entre Páginas e Telas, o melhor canal de livros, filmes e séries que você vai achar aí pela internet. Eu sou o José Pedro e o vídeo de hoje está sendo feito em comemoração a uma data muito especial, que é o aniversário do meu queridíssimo Joaquim Maria Machado de Assis, ou apenas Machado de Assis, como ele é popularmente conhecido. Caso você que esteja vendo esse vídeo não saiba, dia 21 de junho foi aniversário de Machado. Se ele estivesse vivo até hoje, ele estaria fazendo ali os seus 182 anos de idade. Então, em homenagem a essa data tão especial, eu resolvi fazer esse vídeo onde eu vou elencar, ou pelo menos tentar elencar, 5 motivos pelo qual eu acredito que você deveria ler Machado de Assis pelo menos uma vez na sua vida. Porém, antes disso, caso você que esteja vendo esse vídeo não seja um inscrito do canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho que é muito importante e comenta aqui embaixo caso você queira mais vídeos falando sobre Machado de Assis e outros escritores da literatura brasileira e da literatura mundial como um todo. Dito isso, o primeiro motivo pelo qual eu acredito que você que esteja vendo esse vídeo deveria ler Machado pelo menos uma vez na vida é justamente por causa da própria história de vida de Machado de Assis. A sua história de vida é uma história de vida bastante inspiradora. Machado, ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, lá no Rio de Janeiro, na região aonde fica o Morro do Livramento. E Machado, ele não veio de uma família rica, ou seja, ele nunca frequentou uma educação formal. Ele nunca frequentou uma faculdade, por exemplo. Ele nunca chegou a vir para São Paulo estudar direito, como era comum ali dos jovens da época. Porém, mesmo assim, por mais que ele nunca tenha frequentado faculdade ou tido uma educação formal, ele conseguiu estudar e se tornar um dos maiores, se não o maior escritor da literatura brasileira. Sem contar que Machado, por ter vivido ali relativamente muito tempo, ele nasceu em 1839 e morreu em 1908, ou seja, ele viveu 69 anos, o que para a época dele é bastante tempo. Ele acabou vivenciando um dos, ou se não os, maiores momentos da história do país, como, por exemplo, a abolição da escravidão em 1888, o fim do Império e início da República em 1889, e episódios como, por exemplo, a Guerra do Paraguai. E, além disso, Machado também chegou a conviver com muitos nomes importantes da nossa história, como, por exemplo, José de Alencar, Paula Brito, Joaquim Nabuco e inúmeros outros. Já o segundo motivo pelo qual eu acredito que você deveria ler Machado é justamente porque a obra machadiana ela é uma obra muito extensa que atende todos os gostos. Geralmente nós somos apresentados aos romances machadianos ali na época da escola. Se não me engano, foram 9 romances que ele escreveu ao longo da sua vida. E quando eu digo romance, me refiro ao gênero literário e não ao romance romântico da escola romântica, por mais que ele tenha escrito livros pertencentes ao romantismo. É um pouco confuso, mas caso você queira um vídeo onde eu explique o que é romance, de fato, é só deixar aqui nos comentários que eu faço com todo o prazer. Voltando agora para o Machado, além de ele ter escrito muitos romances ao longo da sua vida, ele também escreveu muitas crônicas, muitos contos, novelas. Ele também chegou a escrever algumas peças, poesias, e ele também foi crítico literário. Inclusive, abri um parênteses aqui, essa questão do Machado como crítico literário é bastante interessante, porque ele chegou a comprar algumas brigas, não sei se é necessariamente brigas, mas ele chegou a criticar de maneira nada amistosa alguns livros de grandes escritores, como foi o caso de Eça de Queiroz. Inclusive, se você colocar no Google Machado e Eça de Queiroz, você vai ver toda a história envolvendo uma crítica que Machado fez a Primo Basílio, se não me engano, que é um dos maiores livros aí do Eça de Queiroz, que é um dos maiores escritores da literatura portuguesa. Mas, enfim, deixando essas curiosidades de lado, caso você que esteja vendo esse vídeo não tenha se dado muito bem a princípio com os romances machadianos, você pode tentar ler as crônicas, ou os contos, ou até mesmo as poesias. Já o terceiro motivo pelo qual eu acredito que você deveria ler Machado de Assis é porque Machado ele era uma pessoa muito culta. Como eu falei, por mais que ele não tenha tido
uma educação formal, ele conseguiu ali aprender muitas coisas como autodidata, de maneira que quando você lê uma obra machadiana, você acaba vendo referências e metáforas a outras obras da literatura mundial, como por exemplo em Dom Casmurro, você vê ali muitas referências a Otelo de William Shakespeare, ou em Quincas Borba, na qual Machado, em algumas passagens, cita Voltaire, ou Voltaire, eu acho que é Voltaire que se pronuncia, mas enfim. Então, Machado de Assis, além de ser um grande escritor, pode acabar servindo de porta para muitos outros grandes escritores, como foi o meu caso. Por exemplo, eu só tive curiosidade de ler Otelo, uma das maiores peças de Shakespeare, depois que li Dom Casmurro, sendo que depois que li Otelo, isso acabou atiçando a minha curiosidade para ver outras coisas de Shakespeare, como Hamlet. Já o quarto motivo é um motivo meio óbvio, mas que algumas pessoas esquecem algumas vezes, que é justamente a relevância histórica de Machado de Assis. Como eu disse, ele viveu muito, viu muitas coisas, e tudo isso acaba sendo refletido nas suas obras, tanto que até hoje ele é estudado nas aulas de história e nas aulas de literatura principalmente. Machado, ele teve uma grande importância para a história do país quando ele publicou em 1881, se não me engano, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi o primeiro livro realista da história da literatura brasileira, o que abriu portas aí para o movimento realista no Brasil e que acabou abrindo portas para grandes escritores da nossa história. Tanto que Machado, ele acabou influenciando muitos escritores que vieram depois dele. Então, caso você queira ser um escritor um dia ou pretende escrever alguma coisa, eu recomendo muito que você leia Machado também, porque vai ser de grande ajuda. E o quinto e último motivo, porém não menos importante, é o simples fato de que Machado de Assis é um clássico. Caso você não tenha visto ainda o meu vídeo de clássicos, inclusive foi o primeiro vídeo do canal, onde eu explico o que é um clássico, vai lá, veja, porque o link vai estar aqui na descrição, mas de uma maneira bastante resumida, o clássico é aquela obra, seja literária, ou cinematográfica, ou musical, que continua importante e que continua relevante, independentemente da época em que é lida, ou assistida, ou ouvida. Não é? Ou seja, o clássico, ele consegue sobreviver ao teste do tempo. Ele consegue, ainda assim, ser pertinente, por mais que tenham se passado 100, 200, 500 e 600 anos desde a sua publicação. E isso acontece perfeitamente aqui no caso de Machado. Os livros de Machado de Assis, até hoje, continuam conversando com nós leitores de alguma maneira. Pode ser que não seja da mesma maneira para todo mundo, mas eu acredito que é impossível você ler Machado e não se identificar com alguma coisa. A forma como Machado critica e ao mesmo tempo faz um retrato bastante fiel da sociedade na qual ele viveu nos seus livros é muito interessante. Em livros como Dom Casmurro, por exemplo, você consegue se aprofundar no psicológico do personagem. Aliás, o trabalho psicológico dos seus personagens é uma característica bastante pertinente nas obras machadianas. Mas, citando Dom Casmurro em específico, que é o livro dele que eu mais gostei de ler até o momento, você consegue literalmente mergulhar nos pensamentos do Bentinho e você consegue trabalhar temas que são temas muito pertinentes para o ser humano, como o caso do ciúme, ou em livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, você tem um defunto autor narrando a sua própria vida. Ou no caso de Quincas Borba, você já consegue ver a influência de teorias como o positivismo e o darwinismo social no século XIX, que eram teorias que estavam muito em voga naquela época. Então, um último conselho que eu dou, caso você esteja vendo esse vídeo, além de, obviamente, ler Machado de Assis, é reler Machado de Assis, porque cada vez que você lê um livro dele, você acaba tendo uma percepção diferente. E isso talvez seja uma das capacidades mais interessantes dos livros de Machado. É a capacidade de falar com um leitor de maneira diferente todas as vezes que ele lê o livro. É algo até meio difícil de explicar, mas se você que está vendo esse vídeo lê alguma obra de Machado hoje e parar para ler a mesma obra daqui a 20 anos,
provavelmente você vai ter uma percepção diferente, mas com certeza essa obra vai falar com você de alguma maneira. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, que é muito importante. E comenta aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos de Machado, se vocês querem vídeos resenhando os livros de Machado. Inclusive eu pretendo fazer resenhas de livros aqui no canal logo mais. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.